Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre os perigos dos rachas no trânsito, tá? Nós vamos entender que esses rachas, ele é contra a lei, não é permitido. Mas existe sim uma permissão que nós vamos ver mais à frente com uma total segurança. E vamos perceber os riscos que esses motoristas eles estão correndo quando eles estão praticando esses rachas, tá certo? Violando a lei. Vamos lá? Veja aí que popularmente, é chamado de racha uma corrida, tá? Que não é autorizada pelas autoridades competentes em via pública. Eles colocam os carros em pareias, um ao lado do outro, em alta velocidade, tá? E o Código de Trânsito brasileiro, ele considera como rachas a disputa de velocidade entre dois veículos ou mais, com ou sem planejamento prévio. Aí você sabe quais são as penalidades previstas pelo Código Brasileiro para participantes dessas corridas, Nós vamos ver isso. Você saber que praticar rachas é considerado um crime de trânsito. Nós também vamos ver isso aí. Em outras palavras, rachas não são apenas aquelas corridas pensadas com antecedência, que costumam acontecer com eventos ilegais. Se dois veículos, por alguma razão, começam a competir para ver qual é o mais rápido, ainda que de forma espontânea, ou seja, sem prévio planejamento, isso também é considerado racha e, como tal, está sujeito a penalidade. Tá? Existem os rachas que são planejados, que eles escolhem as vias pela madrugada, quando não se tem muito trânsito, As pessoas são selecionadas nos seus carros, mas também quando não há digamos assim, esses eventos pensados com antecedência, mas se alguém for pego praticando essas corridas também, haverá também uma penalidade e vai ser atuado como tipo de racha também, tá certo? Aí o que o Código de Trânsito brasileiro ele diz sobre a prática de rachas? Vamos ver aí. Ele fala o seguinte: a prática de corridas em vias públicas é considerada uma infração gravíssima, como diz o artigo 173. Na nossa aula passada, que nós tivemos ao vivo, nós abordamos alguns riscos, do trânsito, algumas leis de trânsito também. É por isso que hoje nós estamos dando continuidade com esse tema, tá? Aí nós vamos ver que o artigo 173, ele vai falar da disputa dessa corrida. Se for pego, vai gerar uma infração gravíssima, haverá uma penalidade, que é uma multa de 10 vezes a suspensão do direito de dirigir e a apreensão do veículo, tá vendo? Haverá uma medida administrativa, que é o recolhimento do documento de habilitação e a remoção do veículo, tá vendo? Tudo isso são as penalidades que poderá acontecer se alguém for pego praticando essas corridas, esses rachas, que é proibido. Praticar rachas é um crime de trânsito? Sim. Existe grande diferença entre infrações e crime de trânsito, nós vamos entender. Embora, pessoal, ambas as duas façam referências a condutas ilegais, geralmente para apresentar risco de segurança para as pessoas nas vias, as infrações estão inseridas no âmbito civil e por isso geram penalidades administrativas, como pagamento de multas, suspensão da carteira nacional de habilitação. Já os crimes de trânsito, estão inseridos no âmbito penal e logo geram consequências penais. Veja aí a diferença. Do que vai gerar em âmbito penal, que são os crimes de trânsito,
tá? Para somente as infrações. Quando é uma infração que você estacionou em lugar errado, avançou o sinal, isso você não vai ser julgado dentro de um âmbito penal, não, porque é só uma infração de trânsito. Mas quando você já está gerando uma consequência dentro do que é penal, tá? Que você está violando uma lei, como essas corridas de racha, aí você já vai, digamos assim, ser inserido neste âmbito penal. É um crime, tá certo? É um crime de trânsito. Assim como alguém que atropela uma pessoa e não presta socorro, se evade do local, né? Também vai ser penalizado como um crime também de trânsito, pela omissão de socorro, tá bom? Aí praticar rachas, né? É um crime de trânsito, dando continuidade. Nós vamos ver que quando o condutor ele é flagrado cometendo um crime de trânsito, ele será julgado judicialmente. Por isso, tá? Caso ele seja condenado, poderá ser detido. Assim como nos outros crimes, o condutor será um réu e enfrentará o processo legal que corresponde à conduta cometida. Então, por esses rachas ser um crime de trânsito, ele vai ser julgado judicialmente, né? Aí, se ele for condenado, ele vai ser detido, ele vai ficar preso, tá? Porque vai haver um julgamento. Aí, esse condutor, ele passa a ser um réu e ele vai enfrentar todo esse processo legalmente, tá? Aí um dos crimes de trânsito é justamente participar ou organizar corridas não autorizadas entre veículos. Professora, se eu for só o organizador e eu for pegue, você é participante. Você também vai ser, como é que se diz, atuado, você também vai responder da mesma forma, tá certo? O que, dependendo do risco que causou a outras pessoas, pode ter consequências bastante sérias para o condutor ou organizador. Gente, lembrando, né, dos riscos e dos perigos desses rachas, tanto para o motorista, quanto para quem está organizando, como para as pessoas que muitas vezes estão à volta assistindo, para outras pessoas que muitas vezes estão passando nas avenidas e nas vias, que não tem nada a ver com isso. Então, coloca-se a vida de pessoas em risco, além da sua, de outras pessoas, tá certo? Quais são as consequências do racha na disputa do trânsito? Veja aí as imagens. Isso é muito comum acontecer no Rio de Janeiro, em São Paulo. Aqui também em algumas avenidas. As consequências do racha são infração gravíssima, são 17 pontos na carteira, né? Uma multa, suspensão do direito, eu acho que essa multa, porque tem um novo código, né, da lei de trânsito aí, muitas coisas sendo modificadas, possa ser que esse valor tenha aumentado, tá certo? É suspenso o direito de dirigir, tá? Haverá apreensão do veículo, recolhimento do documento também, e esse veículo ele vai ser removido, tá certo? Podendo ainda aplicar uma multa em dobro em caso de reincidência. Se uma multa for 3.000, vai ser o dobro se ele for reincidente. Que é isso? Você pega várias vezes. Dentro de 12 meses, né? Dentro de um ano, tá? Assim, basta o motorista participar de corrida não autorizada em via pública para que ele seja atuado. A partir de 2014, houve uma punição, né? A partir do ano de 2014, a punição para reincidência, que ficou mais severa, tá? Com a aplicação do dobro da multa que ficou prevista, que poderia chegar até quase 6.000, como vocês estão vendo aí, tá certo? R$ 5.869,40. Poderia chegar até isso, né? Na prática, pessoal, no entanto, não é que se vê, tá? Porque coíbe não é a pena, é a certeza da punição, não é verdade? Como eles quase nunca são flagrados, eles continuam. Não há fiscalização física, nem monitoramento, né? Não há ninguém para monitorar, não há ninguém para fiscalizar essas corridas. Aí na prática é o que a gente vê eles violando essa certeza que eles têm de uma impunição, que vão para esses rastros
que vão pegar essas corridas, que são pessoas que gostam de altas velocidades, mas estão em avenidas e vias que é proibido, é contra a lei, se torna crime. Pela impunição, eles acabam, né, voltando a essa prática, infelizmente, colocando as vidas de pessoas em situação, né, de risco. Aí vamos conferir a seguir aqui alguns depoimentos de alguns motoristas que eu colhi, tá? Motorista que pratica esse tipo de racha, veja aí o pensamento deles, ó. Motorista 1, diz que a adrenalina, né, traz um sentimento muito bom depois de sair do carro e principalmente durante o racha. Diz que é uma sensação maravilhosa, uma adrenalina. A adrenalina de fazer uma ultrapassagem arriscada dá prazer, é excitante. Tem gente que gosta de pular de paraquedas e eu gosto de correr. Tá vendo aí aonde chega o pensamento de um ser humano, a imprudência de um ser humano, de gostar de alta velocidade, mas que se você for praticar essa alta velocidade num cartódromo, né, questão automobilística, tá entendendo? É diferente, pessoal, de alguém que tá praticando em avenidas públicas. Por isso que se torna crime. Não é lugar para isso. Aí o outro motorista 2, outro depoimento, ele disse que prefere as madrugadas, né? Porque as ruas conhecidas e também as ruas conhecidas, para eles não venham pegar buraco, porque eles passam e já conhecem as ruas. Eles ligam um aplicativo, né? Para evitar blitz. Ó, veja aí como eles são astuciosos, né? Eles vão altamente preparados. Usa adesivo nas placas do carro para bular os radares, né? Custa R$130, é transparente e fica em cima das letras e a polícia não vê. Tá vendo o que eles costumam fazer? Isso é depoimento de algum motorista que pratica racha. Como eles fazem para que eles venham bular a lei, para que eles não sejam atuados, não sejam pegos. Outro motorista 3, ele diz: eu respeito as leis de trânsito, quase sempre obedeço. Só não obedeço quando quero acelerar, né? Esse rapaz, ele tem 21 anos, ele é morador do interior de São Paulo, né? Que diz que correr, tá? Quando vejo que posso, que dá, que não tem radar, nem polícia. Diz que quando ele percebe, né, que não tem polícia, que não tem radar, que ele pode realmente acelerar, e ele mete o pé no freio e acelera, tá bom? Aí vejamos aqui alguns acidentes por conta dos rachas, aos perigos, né? Ó, veja nessa imagem, né? Esse é um motorista que ele participava de racha, né? A causa do acidente foi justamente esse pega, né? Ele ficou preso entre as ferragens após tentar escapar da polícia pela alta velocidade, tá? Testemunhos contaram que o motorista estaria participando de um racha pelas ruas, né, da cidade, quando avistou a polícia e tentou fugir. Aí foi que aconteceu o acidente, preso entre as ferragens. Eu não coloquei o restante das imagens, porque são imagens fortes, né, mas ressaltando para vocês que ele acabou morrendo, tá certo? A gente percebe na internet algumas imagens que são bem fortes mesmo, impactantes, né? Tem até um de um rapaz onde ele estava em um racha, um pega, né? E ali o carro bateu e ele estava com a sua namorada ao lado dele. E nas imagens, que claro que eu não ia trazer para vocês, são imagens bem fortes, o braço, né? Aliás, a perna da namorada, pessoal, foi arrancada, sacou fora. Ela saiu do carro se rastejando e a perna tinha ficado no meio da avenida. Para vocês verem como a velocidade é tão grande, como o risco e o perigo é constante. Aí esse outro acidente aí, ó. O homem é atingido por veículo suspeito, né, de disputar racha e morre no hospital, né. O motorista que atingiu o carro dele, né, também é suspeito de praticar o racha e foi preso em flagrante. Então os dois eram suspeitos de estarem praticando o racha, tá certo? E acontece esse acidente e há um óbito nesse acidente aí. Gente, é uma velocidade. Quem já assistiu aquele filme Velozes e Furiosos? Eu creio que todos vocês já assistiram aquele filme Velozes e Furiosos.
onde ele faz aquelas corridas clandestinas, né, assim, coisa daquele jeito, pessoal, tá certo? Aí acontece mortes, acidentes, não é só quem está praticando racha que corre perigo, não, são as pessoas que passam nas vias. Tem na internet o depoimento de uma senhora que mora próxima a uma avenida em São Paulo, que onde esses motoristas costumam praticar esses rachas, né? Que em determinadas horas eles evitam passar, ficam trancados dentro de casa com medo, tá certo? Da ação desses motoristas em relação a esses pegas, esses rachas. Os rachas são um problema que tem atingido muito São Paulo. E uma das soluções, né, tentada pelas autoridades foi buscar atrair os corredores para os Interlagos, já que tem essas pessoas que gostam dessas adrenalinas, desse tipo de esportes. Então eles têm tentado tirar essas pessoas dessas avenidas e colocar em lugares apropriados, né? Aí a partir dos anos 70, pessoal, começaram a ser organizadas no autódromo provas de arrancadas para amadores, tá? Com todo um aparato, né, de segurança. Aí a adesão, porém, nunca foi muito relevante, né? Nos últimos eventos, eles precisavam pagar de cerca de uma taxa de R$300 para participar da competição. E muitos desses motoristas que gostam de participar desses pega desses rachas não queriam pagar. Se podem fazer sem pagar livremente, sem haver punição, eles preferem não correr o risco, né, de desembolsar R$300 e colocar a vida dele e de outras pessoas em risco. Porque eles poderiam sim, já que gostam dessas adrenalinas, desses esportes radicais, e praticar em locais que não colocam a vida de ninguém em risco, não é verdade? Rachas legalizadas são opções para os fãs da velocidade. Eu tive pesquisando e eu consegui descobrir que já existe alguns rachas legalizados. Vamos ver aí. Para diminuir o número de acidentes decorrentes, né, de rachas de rua, órgãos ligados ao automobilismo, empresários da área e prefeituras têm organizado torneios de velocidade que substituem os arriscados e ilegais pegas, disputados em locais previamente vistoriados, com compra em quesitos de segurança, né, definidos pela federação estadual. Tá vendo? Eles vão estar formando campeonatos, né, de arrancadas de rachas legalizados, e isso tem atraído muito participantes e espectadores, porque nesses locais já está sendo permitido, porque não tem moradores, não tem pedestres, não está se colocando a vida de ninguém em risco, talvez só a sua, mas dentro de todo um amparado, né? Quando eles fazem isso, tem ambulância, tem médico, tem todos os procedimentos legais, tá? Os campeonatos oficiais de arrancada promovidos, né, pelas federações estaduais, trazem motoristas que são motoristas comuns, que gostam de colocar à prova, né, os seus carros de passeio. São proprietários, às vezes, de Chevette, de Gol, de Paraty, Fuscas, até entre outros modelos, e vão para as competições diante de uma prova que simula o racha de rua, tá certo? Aí eles acabam se transformando em esportistas, né, do automobilismo. Se até quem pratica o automobilismo, né, da forma correta, corre o risco, como a gente vê os pilotos, né, de Fórmula 1, imagina quem não pratica corretamente. Só, pessoal, que para competir, tá, nesses pegas, nesses rachas legalizados, é necessário estar com a documentação do carro em ordem, é preciso submeter o carro a uma vistoria, que vai identificar um possível problema de segurança. No local da disputa, né, eles têm um apoio mecânico, uma brigada de incêndio, posto médico, ambulância, ficam a postos, né, para qualquer eventualidade envolvendo os competidores. Então a gente está vendo aqui que eles, um incentivo, né, que eles estão fazendo, esses empresários, para essas pessoas que gostam de praticar esse alta velocidade saiam das ruas e venham praticar isso legalmente. Só que muitos deles não querem pagar, tá entendendo? O que é para se pagar, para se participar legalmente. As pessoas parecem que acham melhor, mesmo colocando as suas vidas em risco, fazer aquilo que bula a lei, né? Contrário à lei. Aí tirar o motorista dos rachas de rua e possibilitar que ele curta sua paixão pela velocidade em segurança
Esta é uma visão social. Empresários e órgãos ligados ao automobilismo definem a iniciativa de organizar campeonatos de arrancadas e rachas legalizados. Se é de estar praticando nas ruas ilegalmente, né? É melhor que se pratique dentro da legalidade, né? Então, os campeonatos têm efeito de canalizar a energia do jovem para uma modalidade esportiva. Ele deixa de praticar uma ação marginal, porque é assim que as pessoas veem, esse tipo de pessoas que praticam isso, né? E está infligindo uma lei para se tornar um esportista. É uma forma também de ajudar o poder público a minimizar o problema do racha nas ruas, abrindo o autódromo para que o motorista possa dar as arrancadas dele. Então, está saindo de um local impróprio para um local apropriado, né? Aí tem um empresário aqui que eu pesquisei, né, que é o Sidney, ele é um dos organizadores dos rachas em Interlagos, tá? Ele acredita que a iniciativa dá uma nova perspectiva, né, para as pessoas que participam das rachas de rua. Espaço para correr de forma segura é o que eles querem. Então, colocamos os motoristas que gostam de velocidade para dentro do autódromo e eles reconhecem que o evento está sendo feito para eles. Ali fugindo, né, pessoal, de algo impróprio, que é considerado crime, como nós vimos, porque educação no trânsito, nós precisamos cultivar essa ideia, tá? Nós vimos os cuidados e algumas leis de trânsito em aula passada, e hoje nós estamos vendo aí os perigos desses rachas no trânsito. Então, que essas pessoas que gostam de praticar esses esportes, né, que essa adrenalina de sentir, que gostam dessas arrancadas, desses carros em alta velocidade, que eles venham se conscientizar e venham praticar de forma legal, deixando a ilegalidade. E com isso, é saber que ele não coloca só a vida dele em risco, mas também de outras pessoas. Tá certo? Então, que vocês possam aí visualizar aí pela internet também outros vídeos, outras imagens, para que vocês possam também ficar mais por dentro sobre esse tipo de rachas no trânsito. Ok? Gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.